Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Power BI, como criar um parâmetro no Power BI. Nesse caso vai ser bem legal, vamos colocar o parâmetro no gráfico de velocímetro para criar uma média móvel. Isso é bem interessante. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição e baixa os suportes de Power BI que a gente disponibiliza e bora para a tela. Temos já um gráfico de velocímetro pronto e podemos testar. Para conhecer um pouco das medidas, a nossa meta é um valor de R$65 mil. Vou ampliar aqui para você ver, R$65 mil. Ou seja, é uma meta fixa, né? Já o valor de vendas, eu coloquei um valor móvel, utilizando a função RandBetween. A função RandBetween, ela gera números aleatórios. Basta você colocar o valor mínimo, o valor máximo e ela fica atualizando. Basta vir aqui em página inicial, tá vendo aqui em atualizar dados? Eu vou atualizar e olha o que vai acontecer. Ele fica atualizando as vendas do meu gráfico. Isso pode ser interessante se você quiser realizar algum tipo de teste. Mas como eu disse, a meta é fixa. Agora imagine se você quisesse a meta móvel, algum dispositivo aqui no Power BI onde você possa ficar mudando, testando a meta, sem ser um valor aleatório. Para isso nós vamos utilizar o parâmetro, que é bem interessante. Antes de avançar, eu quero te mostrar também que eu já apliquei a formatação condicional. E nesse caso nós criamos a formatação condicional com uma função, uma maneira bem interessante. Então fica assim, ó, eu dei o nome de cor meta, porque a formatação condicional vai ser aplicada ao gráfico, né? E eu preciso encontrar depois cor meta. Utilizei a função C. Se a meta for menor do que vendas, eu quero que seja vermelha. E uma coisa interessante de fazer com fórmulas é que você pode utilizar o código da cor. Nesse caso, nós temos o código da cor vermelha e o código da cor verde para aplicar na nossa função para formatação condicional, exatamente isso. E como eu aplico essa formatação condicional? Eu seleciono o gráfico, venho aqui em formatos, em cores de dados, clico com o botão direito ou os três pontinhos, alguns vão enxergar os três pontinhos, formatação condicional. Aqui, perceba que já está configurado. Como eu quero trabalhar com o campo, eu vou escolher valor de campo e vou selecionar cor meta, que é exatamente a medida que eu criei com a função C, com a função if. E aí eu tenho minha formatação condicional criada, associada, e tudo funcionando perfeitamente. Eu estou falando isso porque depois que eu criar o parâmetro, eu vou ter que fazer uma alteração aqui na função da formatação condicional. Vou ter que fazer o quê? Se eu criei um parâmetro para mudar a minha meta, consequentemente eu vou ter que trocar a coluna da meta pelo parâmetro. Então é importante entender tudo isso. Eu vou criar um novo parâmetro, mas ele vai ter que substituir lá na função C. Para criar um parâmetro, basta vir aqui na guia modelagem, e em modelagem nós temos esse comando aqui, ó, novo parâmetro. Clico em novo parâmetro e vai surgir esta caixa aqui, ó, parâmetro de hipóteses. Ele já vem com o nome sugerido, você pode mudar se quiser e eu vou deixar esse nome mesmo. Você pode escolher algumas situações aqui, eu vou deixar número inteiro, já que eu estou trabalhando com números inteiros na meta e nas vendas. Aqui é interessante, eu vou escolher o valor mínimo, então imagina que eu quero a minha meta de 50 mil até 100 mil. Depois eu preciso explicar para o Power BI qual vai ser o valor incremental. Você quer mudar essa meta de 1 em 1? Nesse caso não faria sentido. É melhor a gente colocar pelo menos de 5 mil em 5 mil, ou 1.000 em 1.000, 10 mil em 10 mil, senão seria um martírio ficar caminhando de 1 em 1, não é mesmo? Eu vou dar um OK e olha o que vai acontecer. O Power BI vai me entregar esse dispositivo aqui, que parece, né, muito parecido com a linha do tempo, que me permite trocar os valores da meta. Perceba aqui, olha o que está acontecendo. Ele está trocando de 65 para 70, 75 de novo, 80. Olha só, eu posso mudar. Parece que está alterando o meu gráfico, mas não está. O gráfico está modificando porque ele está com o valor de vendas aleatório. Então ele não está sofrendo impacto do meu parâmetro ainda.
mas agora nós vamos fazer ele ter esse impacto. Uma coisa importante entender, quando nós criamos um parâmetro, ele abre aqui uma informação chamada parâmetro, ou o nome que você escolhe, nesse caso eu deixei parâmetro, e perceba que ele cria uma espécie de medida, tá vendo? Uma medida chamada parâmetro. Esta medida que nós vamos alocar no campo de meta, simplesmente isso. Então eu vou alocar no campo de meta e depois alterar a fórmula if, como eu expliquei antes. Então antes de qualquer coisa, eu venho aqui na função CoreMeta, lembra que eu expliquei? E eu utilizei aqui aquela meta que eu coloquei fixa, no valor de 65 mil. Agora eu não quero mais essa medida. Eu quero utilizar o quê? Parâmetro. Então eu começo a digitar parâmetro e vou encontrar aqui ó, a medida do parâmetro. Dou Tab para aceitar. Mantenho a mesma estrutura da função. Venho aqui no final e vou dar Enter. Ainda falta uma modificação importante. Seleciono o gráfico de velocímetro. Vou aumentar um pouco. Venho aqui em campos. Vou fazer o que? Perceba que eu tenho o campo de metas aqui no valor de destino. Eu tenho que tirar esse campo e colocar o que? A medida do parâmetro, obviamente. Então vou deletar esse campo, não me serve mais, e vou arrastar o que? O parâmetro. E olha que interessante. Agora o que vai fazer mudar a minha meta é exatamente este campo aqui criado. Olha isso. Vou diminuir para 70 mil. Vou diminuir para 65 mil, quero aumentar a meta para 90 mil, aumentar a meta para 100 mil, nesse caso ficou vermelho. Perceba que nossa formatação está funcionando, já que nós corrigimos todos os campos. Posso voltar minha meta para 50 mil, posso ficar mexendo aqui. Então é uma das formas de você ter uma meta móvel. Poderia fazer isso com valores aleatórios também, e existem várias outras possibilidades para utilizar o parâmetro. Então perceba que sempre que você precisar criar uma ferramenta para variar algum tipo de valor, para fazer algum tipo de teste, parâmetros é bem interessante, permite muitas possibilidades. Eu vou explorar bastante esse assunto aqui no canal. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo.